Olá, meus nobres, dando continuidade então aos nossos estudos do bloco 3 do DPEM, muita coisa interessante, né? Muitos pontos de prova aqui a serem trabalhados. Lembrando, você tem que fazer seu estudo por fora, tem que ler lei de execução penal, ler lá as portarias do MJ, trabalharei algumas aqui contigo também, algumas leis importantes, mas perceba a quantidade de informação, né? Ponto extremamente importante aí na sua prova que você não pode perder, beleza? Bloco 3 do DPEM, né? Muita coisa boa aí, muita lei, muita portaria, e é aí que vai te diferenciar, né? Aquela leitura seca ali mesmo das portarias, o plano nacional, show de bola, muita coisa na tela. Aquela leitura seca ali já até algumas leis são pequenininhas também, né? Essa já vimos, as tarefas executadas pelo condenado ao cumprimento de pena de prestação de serviços não são remuneradas. Trouxe aí o trabalho do preso, né? O trabalho do preso será sempre remunerado. Isso aqui é o Código Penal, ó. O trabalho do preso será sempre remunerado. Se isso cair em prova, tá certo? Tá. É sempre remunerado. Sendo-lhe garantidos os benefícios da Previdência Social. Não confunda. Não confunda. Preso tem direito a CLT? Não. Previdência? Sim. CLT não, Previdência sim. Previdência sim, CLT não. Cuidado. Cuidado, em prova confunde, tá? Ah, tem direito aos benefícios da CLT e da Previdência. Não, CLT não. Previdência sim. Tudo bem? Então, cuidado com essa questãozinha aí de prova, na tela. Show de bola. Artigo 28 da LEP. O trabalho do condenado como dever social e condição de dignidade humana terá finalidade educativa e produtiva. Aplica-se a organização aos métodos de trabalho e as precauções relativas à segurança e higiene, nada demais. O trabalho do preso não está sujeito ao regime da CLT. Por isso que não é um salário mínimo, é 3/4 do salário mínimo, que na prática chamamos de pecúlio. É o pecúlio do preso. Tá? O preso tem direito a manter uma parte desse pecúlio, uma parte desse salário consigo dentro da penitenciária? Sim, tem. Na federal, não, porque a federal dá tudo. Na estadual tem lá as vendinhas, que ele pode comprar ali coisas básicas, né? Pasta de dente. Na estadual é possível, na federal, não. Tá? Professor, tem estado que ele pode ficar até R$300, tá? Ele foi encontrado com R$2.000 na cela. Falta, tá? É falta. Beleza? Na tela. O trabalho do preso será remunerado mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4 do salário mínimo. As tarefas executadas com prestação de serviço à comunidade não serão remuneradas. Preso provisório, trabalho facultativo só pode ser interno. Preso político, trabalho facultativo. Preso em regime fechado, pode trabalhar externamente? Somente em serviços ou obras públicas. Situação hipotética. Joaquim foi condenado por crime grave à pena de reclusão em regime fechado, da qual já cumpriu 1/6. Lembra, hoje a regra não é mais 1/6, tá? Agora é 16, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70. No município que está localizado o estabelecimento prisional que abriga Joaquim, será iniciada a obra pública de revitalização da região central da cidade. Ah, a regra do 1/6 aqui é 1/6 barra 1/4. Vou explicar isso aqui. Isso só vale para o fechado. O Supremo entende que não vale para o semiaberto. Direito ao trabalho. Direito ao trabalho. Para conseguir o trabalho externamente, tem que cumprir 1/6 da pena se primário, 1/4 se reincidente. Tudo bem? Na tela. Nessa situação, na verdade, é 1/6 só. 1/4 se reincidente é para semiaberto. É para saída temporária. Vou até tirar aqui. É para saída temporária, que é 1/6, 1/4. Não para o trabalho. Nessa situação, desde que preenchidos os requisitos legais e adotadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina, Joaquim poderá ser autorizado pela direção do estabelecimento prisional a trabalhar na obra. Correto. Quem autoriza é a direção, não é o juiz, tá? Tá aí o trabalho externo. O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado, somente em serviços ou obras públicas, realizadas por órgão da administração ou entidades privadas, mas não deixa de ser um serviço ou obra pública, desde que tomadas as cautelas contra a fuga em favor da disciplina. O limite máximo do número de presos será de 10% da obra, do total de empregados da obra. Caberá ao órgão da administração, à entidade ou à empresa empreiteira a remuneração do trabalho. Caberá ao órgão da administração, à entidade ou à empresa privada. A prestação de trabalho à entidade privada depende do consentimento expresso do preso. Consentimento expresso, tá? Então, no caso do trabalho externo aí, em entidade privada, somente 10% da obra e consentimento do preso.
Show de bola. 37. A prestação de trabalho externo a ser autorizada pela direção do estabelecimento dependerá do cumprimento mínimo de 1/6 da pena. Tá? A saída temporária, ela somente é possível em regime semiaberto. Saída temporária. Lembra da saída temporária e permissão de saída? A saída temporária é autorizada pelo juiz, não é pelo diretor. E aí a lei fala que tem que cumprir 1/6 se primário e 1/4 se reincidente, tá? O Supremo entende que esse 1/6 não se aplica. Esse 1/6 seria o cumprido em regime fechado. Se ele vai direto para o semiaberto, ele não precisaria cumprir o 1/6. E hoje não é mais 1/6 a progressão, né? 16, 20, 25, 30. Beleza? Na tela. Revogar-se a autorização de trabalho externo ao preso que vier praticar fato definido como crime doloso, que é a falta grave, né? For punido por falta grave, ou tiver comportamento contrário aos requisitos estabelecidos. Vamos em frente, nada demais. A legislação limita o trabalho feito pelo preso provisório àquele que pode ser realizado no estabelecimento prisional, em que o indivíduo se encontre e na medida de suas aptidões e capacidade. Correto. O trabalho do preso provisório só pode ser realizado no estabelecimento. É limitado ao trabalho no estabelecimento, ou seja, trabalho interno. Não é, o preso provisório não pode trabalhar externamente. É isso que essa questão está cobrando. Só que a escrita está diferente. Quando a questão fala, o trabalho dele, a legislação limita ao trabalho no estabelecimento. É o trabalho interno. Tudo bem? Só está escrito de uma forma diferente. Beleza? Olha como a questão pode variar aqui a forma de cobrança. Beleza? Na tela. Vamos adiante. Francisco e Júlio foram condenados pela prática de crime. Durante o cumprimento de sua pena, Francisco obteve livramento condicional. Vamos lá, livramento. 1/3 se primário, metade se reincidente, 2/3 se crime hediondo equiparado ao tráfico de pessoas e crimes da lei de drogas 33 ao 37. Vedado ao reincidente específico e vedado ao crime hediondo com resultado morte. E está atualmente em período de prova. Ele é egresso, né? Está em período de prova, eu chamo ele de egresso. Júlio foi liberado definitivamente e saiu do estabelecimento prisional há 18 meses. Opa, esse aqui é egresso? Júlio? Não. O egresso é somente após 1 ano, né? 1 ano após o cumprimento da pena. 18 meses é 1 ano e meio, tá bom? Então, ele não mais é egresso. Na tela, vamos lá. Julgue o item. Francisco é considerado egresso. Correto. Livramento condicional, ele é egresso, período de prova. E se houver necessidade, poderá ser beneficiado com alojamento e alimentação em estabelecimento adequado por no máximo, de até no máximo 4 meses. Correto, é 2 mais 2, né? 2 meses mais, podendo ser prorrogado por mais 2 meses. 4 meses, situação aqui do egresso. Trouxe aí o artigo 25 que trata, e o 26 que trata do egresso. A assistência ao egresso consiste orientação e apoio para reentregá-lo à vida, na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação, em estabelecimento adequado pelo prazo de 2 meses, podendo ser prorrogado por mais 2, né? O prazo pode ser prorrogado uma única vez. Por declaração do assistente social, o empenho na obtenção do emprego, né? Ajuda aqui na obtenção do emprego, beleza? Normalmente, olha que interessante, normalmente, esses locais de alojamento adequado para egresso são chamados de albergues, tá? São os albergues, que às vezes se confunde até com a casa do albergado para regime aberto. O cara ele está solto, mas está no aberto, né? Tá solto e preso no aberto, porque está lá no albergue, mas não se confundem, tá? Também é muito comum, eu quase não vejo casa do albergado, acho que eu nunca vi uma casa do albergado. Os albergues que eu vejo, ou é para egressos, ou é para pessoas que estão ali necessitando de cuidados, né? Pessoas que necessitam de tratamento, porque é usuário de drogas ou por álcool. Aí eles vão para os albergues também, tá? Eles ficam lá internados em albergues por causa de tratamento de álcool ou drogas, que aí não se confunde com a causa do albergado, tá? Nem com a do egresso. Beleza? Na tela. Quem é egresso? Liberado definitivo pelo prazo de 1 ano, a contar da saída, e liberado condicional durante todo o período de prova. Show de bola. O assistente social colaborará com o egresso para obtenção de trabalho, né? Ajuda ele para conseguir o trabalho, porque é difícil. Se quem não tem ficha criminal aí é difícil, imagine para quem tem, né? Cada vez mais difícil. Francisco e Júlio, mesmo texto, né?
Julho é considerado egresso e pode contar com o serviço de assistência social que lhe deve prestar ajuda na obtenção de trabalho. Isso aqui está até certo essa parte final, né? Se ele fosse egresso, mas vamos lá. Julho foi liberado definitivamente há 18 meses. Ele é egresso? Não, não é egresso, está errado. Maldade pura aqui, né? Maldade pura. Jogou o trabalho ali para você cair. Não, tem que ter trabalho mesmo, tem que ajudar. Para você cair. Ele é egresso? Não, tem 18 meses que ele saiu. É até um ano. Um ano são 12 meses. Pelo calendário gregoriano, ou seja, o calendário comum. Tudo bem? Tranquilo? Lembrando que esse calendário nosso foi totalmente alterado pela pandemia, né? A gente não sabe mais o que é dia de semana, o que é final de semana, o que é feriado, o que não é feriado, a gente não sabe mais. Inclusive, algumas pessoas comemoraram o Natal em julho. Faz parte aí do regime de pandemia, porque mudou tudo. Na tela, vamos lá. Adelante 2020. Questão inédita. Os agentes de segurança pública não deverão disparar armas de fogo contra pessoas, exceto em casos de legítima defesa própria de terceiro, contra perigo iminente de morte ou lesão grave. Não fala que lesão leve, né? Só fala grave. Certo ou errado? Gabarito correto. Isso aqui é texto. Eu trouxe aqui para você a portaria interministerial do MJ, que trata sobre as diretrizes sobre o uso da força pelos agentes de segurança pública, está no seu edital. Ministério da Justiça e Secretaria Especial de Direitos Humanos, tá? A portaria dos dois ministérios. A Secretaria Especial, ela não é ministério, mas tem status de ministério, né? Tá aí. O uso da força por agente de segurança pública deverá obedecer os princípios da legalidade. Trouxe só alguns itens, tá? Os itens que eu acho que são possíveis de prova. Item 2. O uso da força por agente de segurança deverá obedecer os princípios da legalidade, necessidade, proporcionalidade, moderação e conveniência. Os agentes de segurança pública não deverão disparar arma de fogo contra pessoas, exceto em casos de legítima defesa própria de terceiro, contra perigo iminente de morte ou lesão grave. Só fala morte ou lesão grave, tá correto. É a cópia aqui do tópico 3, do item 3. Trouxe mais alguns itens que eu achei interessante. Não é legítimo o uso de armas de fogo contra pessoas em fuga. Isso aqui vale pro agente penitenciário aí, pro policial penal. Que esteja desarmada ou que mesmo na posse de algum tipo de arma não represente risco imediato de morte ou de lesão grave aos agentes de segurança pública ou terceiros. Então, isso aqui dá para trazer uma infinidade de situações. Mas a mais comum é a seguinte: o preso pulou o muro, está fugindo, posso atirar? Não posso. Não posso. Professor, mas ele está armado, posso atirar? Em regra, não. Ah, ele está armado atirando contra um policial que está correndo atrás dele. Eu estou lá na torre, posso atirar nele? Posso. Legítima defesa de terceiros. Ele está atirando contra o policial ali. Professor, ele está correndo na posse de uma faca, longe do policial. Posso atirar nele? Não posso. Não tem ali um risco imediato contra a morte ou lesão de ninguém. Professor, ele está correndo, mas ele está indo ali com o agente junto dele, de refém. Posso atirar nele? Posso. Posso. Artigo 25, parágrafo único, um caso de legítima defesa incluído pelo artigo 25, incluído pelo pacote de crime no artigo 25, parágrafo único do Código Penal. E aqui a situação também abarca, né? Ele está criando ali um risco com uma faca ali no agente. Ele está indo embora com a faca. Posso atirar? Posso. Beleza? Tranquilo? Então, muito cuidado. A regra é que eu não posso atirar, a não ser que seja aqui um risco imediato de morte ou lesão grave contra agente de segurança pública ou de terceiros. Tá fugindo? Não pode. Professor, furou bloqueio, vou atirar. Já vi policiais rodoviários federais, perderem o cargo por causa disso. O cara furou o bloqueio, atirei. Não pode, não pode. Eu entendo que existe uma situação que é possível. O cara tá vindo contra você, ele vai te matar. Aí tem risco, né? Posso atirar? Porque aí tem risco, eu entendo que pode. Mas a regra é que furo de bloqueio não pode. Tá? O risco é contra o bloqueio, não contra você. Tudo bem? Na tela. Isso está na própria portaria. Tá aí, ó. Não é legítimo o uso de arma de fogo contra veículo que dê respeito e bloqueio policial em via pública, a não ser que o ato represente um risco imediato de morte ou de lesão grave aos agentes de segurança pública ou de terceiros. Exemplo, estou num túnel, fazendo um bloqueio no túnel. O carro vem em alta velocidade para furar o bloqueio. No túnel, ele tem como furar o bloqueio sem me atropelar? No túnel não dá, porque não tem para onde eu ir. Aí nesse caso, posso atirar? Nesse caso, pode.
Tudo bem? Mas em regra, furou o bloqueio. Ah, ele já furou o bloqueio, vou atirar nele. Pode? Não. Não. Já furou. Qual o risco que tem contra a sua integridade física? Risco imediato de morte ou lesão? Não, não tem. Então, muito cuidado. Isso aqui tem caído muito em prova. Muito mesmo. Na tela. Os chamados disparos de advertência não são considerados prática aceitável. Não pode disparo de advertência. Cuidado. Isso cai muito em prova. Por não atender os princípios legais na diretriz número 2. Essa diretriz aqui, né? Em razão da imprevisibilidade de seus efeitos. Eu acho até interessante isso aqui, eu nunca vi estudos sobre isso, tá? Mas todo mundo fala, instrutores de tiro, todo mundo fala, o que sobe, desce. Eu nunca vi ninguém ser lesionado por um tiro pro alto, que caiu e lesionou a pessoa. Embora isso seja possível. Eu não estou dizendo que é impossível, eu só nunca vi um estudo sobre isso. Por isso que existe essa imprevisibilidade de seus efeitos. Você atira para cima, pode cair e matar alguém, pode pegar alguém, não sei. Eu nunca vi na prática, mas eu ouço todo mundo falar sobre isso, que isso é possível. Então, por isso ser possível, é que existe essa diretriz, não pode disparar de advertência. Na prática, às vezes é muito melhor um disparo de advertência, mas não pode, tá bom? Não pode. Nas práticas, às vezes, a prática não junta muito com a teoria. Às vezes um disparo de advertência resolve muita coisa, cara, resolve muita coisa mesmo, mas não pode, tá? O que é possível aqui é a verbalização. Polícia parado, aí para o pessoal parar de praticar os crimes, tá? Pessoal, mas eu vou chegar com a polícia parada, o cara tá atirando? Aí não, ele tá atirando, você pode atirar nele, né? Beleza? Aí você anula a ameaça, tá bom? Na tela. Neutraliza, como diz o famoso aí, o agente penitenciário, eu chamo de agente penitenciário porque eu sou das antigas, né? Mais famoso do Brasil. Mauro Albuquerque, secretário de Segurança, ou de Justiça, secretário de Segurança, eu acho lá no Ceará, beleza? Ele é do DF. O ato de apontar armas de fogo contra pessoas durante os procedimentos de abordagem não deverá ser uma prática rotineira e indiscriminada. Então a regra da abordagem não é apontar arma de fogo para a pessoa. Não é uma prática rotineira e indiscriminada. Em algumas situações é possível, tá? Comigo. Em algumas situações é possível. Mas a regra é que a abordagem não é com arma de fogo apontada. É uma abordagem mais tranquila. Beleza? Mais uma vez, isso aqui é um ato feito por quem está lá no ar-condicionado, né, sentado na cadeira, nunca foi para a rua, não conhece uma favela do Rio. Vai falar assim, ó, você aí da favela, você policial que sobe a favela, não pode apontar arma não, tem que ficar com a arma no coldre. Quando puxa a arma já é tarde demais, tá bom? Então eu entendo que algumas coisas nesse... Visão de segurança, tá? Visão de policial, visão de segurança pública. Visão de policial, às vezes a prática demonstra que, por muitas vezes, a teoria não se aplica, cara. Então, a abordagem depende do caso concreto. Depende do caso. Depende do local. Depende do risco. Vários estudos policiais demonstram que um combate policial com tiro, com disparo de arma de fogo, ele é decidido em 1,5 segundos. Você tem 1,5 segundos para pensar, disparar e acertar o alvo. Senão você morre. Você acha que 1,5 segundos, se ele está com a arma no coldre ainda, eu sei que dá para puxar. Mas o treinamento tem que ser muito mais elevado. E às vezes não dá tempo. Então, dependendo do local, dependendo da abordagem, quem você está abordando, se tem ali um suspeito, tem alguma coisa, cara, arma na mão, filho. Arma na mão. Não deverá ser uma prática rotineira apontar a arma contra pessoas. Então, aponta para baixo. Tá bom? Resolvido o problema. Acabei de resolver seu problema. A ponta fica posição 3. Tá? Fica lá em posição 3. Beleza? Na tela. Adelante 2020. A formação de Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária, FTIP, no âmbito do Departamento Penitenciário Federal, Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, em apoio aos governos de Estado, em caráter permanente e planejado, tendo em vista a situação carcerária dos Estados federados, para situações extraordinárias de grave crise no sistema penitenciário e para treinamento e sobreaviso. Faltou um verbo aí, né? O texto não ficou bom, não. É questão nova, tá? É autorizada a formação, faltou aí um é autorizada a formação de força-tarefa, tá? É autorizada a formação de força-tarefa de intervenção, a FTIP,
no âmbito do Departamento Penitenciário Nacional em apoio aos governos. Certo ou errado? Cuidado, você está errado. Tem uma palavra errada no meio aí, vamos descobrir aqui. Em caráter permanente, tá? Portaria MJ 65, 2019, meu Deus, tá no seu edital. Autorizar, tá lá, autorizar a formação de força-tarefa no âmbito do Departamento Penitenciário Nacional em apoio aos governos dos estados, em caráter episódico, por episódio. Permanente não, episódico. Embora na prática seja permanente, ou seja, eu tenho a força-tarefa lá prontinha, e manda aqui o meu abraço para, não sei se é ele que está à frente, mas muito provavelmente está o Felipe Maia, um agente penitenciário que é, um policial penal, né? Um policial penal, que é instrutor de tiro, um dos melhores instrutores de tiros do DPEM, e provavelmente ele está à frente aqui da força-tarefa, acredito. Na minha época ele era o cara que mais se sobressaía nessa área, era uma das referências, digamos assim. E ele, cara, é grandão mesmo, o cara é tão grande, que tinha lá um portão na penitenciária que o portão não estava muito bem, né? Ele estava um pouquinho falho. Ele foi passar ali foi no P1, foi passar no P1, ele passou e encostou no portão. Ele chegou lá na frente e olhou para trás. Cara, o portão tinha caído, ele não tinha percebido. Ele bateu, deu uma porrada no portão e nem percebeu. O portão caiu. O cara é brutamonte. Um abraço, meu amigo Felipe Maia. Na tela. Embora na prática a formação ali seja de forma permanente, a pessoa está pronto, mas a intervenção é episódica. A intervenção que é episódica. Então eu troquei permanente por episódico. Ao contrário, né? Troquei o episódico pelo permanente. Então tá errado. A FTIP será composta por agentes federais de execução penal, agentes estaduais, que agora é policiais penais, e do DF, na forma de acordos ou convênios. Beleza? Então cuidado. A força-tarefa não é somente agentes federais, não, de execução penal, não. Agentes estaduais e distritais também. Beleza? Agentes estaduais e distritais também. Inclusive o Mauro Albuquerque, que eu cheguei a comentar, ele já fez diversas intervenções e era só o DF, só a galera do DF dele que fazia. Do antigo GPOI, que virou DPOI, Departamento de Penitenciário de Operações Especiais. Tá? O DPOI ia em outro estado lá e fazia intervenção, acabava com a rebelião. Tá? Então é possível, hoje, criada pela portaria, a formação de grupo, essa força-tarefa, agentes penitenciários estaduais, policiais penais estaduais, distritais, e agentes federais de execução penal. Beleza? Vamos adiante. Artigo 2º aqui é possível de prova. Competência da FTIP aí, da força-tarefa. A atividade de serviço de guarda, vigilância e custódia de presos. A atividade de inteligência e de segurança pública que tem relação com o sistema prisional. O que acontece? Às vezes, tem uma penitenciária lá, penitenciária do Urso Branco, penitenciária de Alcaçuz. O problema lá é rebelião, o problema tá horrível. O que você faz? Vai com a força-tarefa, procedimento, coloca o procedimento bonitinho. Inclusive, o Mauro Albuquerque foi para o RN, foi ser secretário de Justiça no RN, por causa de Alcaçuz. Ele deixou lá no padrão o sistema penitenciário, colocou um padrão bonitinho lá, rebelião, 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 porque você começa a implantar, o sistema ele reage, né? Então, quando você quer implantar algo novo, algo melhor, os presos reagem. Claro, nossa, perder direito e tal, não sei o quê. E rebelião, quando ele foi, já tinha rebelião, ele colocou o sistema no padrão, trocou o governo de RN, aí o governo era um governo de direita, foi para um governo de esquerda, e aí dispensaram ele. Aí, no Ceará, chamaram ele, falou, vem pra cá. Aí ele foi pro Ceará. Quando ele foi pro Ceará, tome rebelião. Ficou um tempo de rebelião lá no Ceará por causa dele. A rebelião. Por quê? Porque ele chegou e botou o sistema, ó, preso, é LEP, vou cumprir a LEP. Vai ter direito aqui não. Aí tira celular, aí traz uma força-tarefa. Força-tarefa serve para isso. Guarda, vigilância, custódia de presos, procedimento, tira celular, tira tudo, tira arma, e revista e tudo mais. Aí o sistema entra no padrão. Aí tome rebelião, tome rebelião. O governador manteve o pé, manteve ele lá. Inclusive, durante a rebelião, os presos falavam, olha, só queremos a saída do secretário. Só queremos a saída do secretário. Ele não saiu. Ele não saiu. E aí o sistema entrou no padrão, as rebeliões acabaram. Beleza? E atividade de inteligência, né? Força-tarefa aí para atividade de inteligência. Beleza? Vamos adiante, vamos lá. As visitas sociais em parlatório deverão ter agendamentos prévios. Agendamento prévio. E duração máxima de até 3 horas. Tá aí, visita 3 horas. Beleza? Banho de sol, 2. Visita 3. Tá? Banho de sol, 2. Visita 3.
RDD, banho de sol, 2. Visita, 2. Visita 2. RDD, visita quinzenal. Penitenciária Federal, visita semanal. RDD, visita de 2 pessoas. Não fala das crianças, não fala. Antigamente falava, não fala mais. Penitenciária Federal, visita 2 pessoas, sem contar as crianças. Vamos lá. As visitas sociais em parlatório deverão ter agendamento prévio e duração máxima de até 3 horas, nos termos do parágrafo 2º do artigo 92 do anexo do decreto 6049. Aquele regulamento é o Regulamento Penitenciário Federal. E serão realizadas semanalmente, em dias úteis, no período matutino, das 8 às 12, permitindo-se para cada preso o acesso de até 2 visitantes, sem contar as crianças. Às vezes o preso, um exemplo que eu dou, se não me engano, era o preso, o Elias Maluco, estava lá na Federal de Catanduvas. Ele tinha lá 5 filhos. Aí ia visitar a esposa e os 5 filhos. Imagina, vou limitar 2. Não, só 2 filhos por vez. Fica muito mais complicado, né? A família do Rio de Janeiro, aí tem que ir lá em Catanduvas, no Paraná, levar os 5 filhos, chegar lá, só 2 puderem visitar, fica mais complicado. Então, por causa do direito da criança de ter acesso ao pai, as crianças em número liberado. Beleza? Tranquilo? Certo ou errado essa questão? Tá errado. Tá errado por causa do período aqui, ó. A regra é que no período é vespertino. O período aqui deve ser vespertino. Portaria 157, mais um tópico do edital, tá? Eu dei uma pincelada aqui em alguns tópicos do edital para a gente não perder questão, tá? Lembrando, a leitura por você é obrigatória. Esta portaria disciplina o procedimento de visita social aos presos nos estabelecimentos penais federais de segurança máxima. É o seguinte, ó, a portaria de 2019, ela diz que a visita pode ser no pátio, parlatório e videoconferência. Eu entendo que essa portaria está desatualizada, porque a Lei 11.671 foi alterada no final de 2019 e não traz mais visita em pátio, com contato. Visita agora só parlatório ou videoconferência, sem contato, sendo gravado. Ou seja, para mim, essa visita no pátio, ela não existe mais, assim como também não a visita íntima, que é do lado do pátio, tem lá as celinhas para isso. Mas, aquela coisa, né? Se cair conforme a portaria está no edital, não foi alterada, dá para você dizer que, ó, conforme a portaria, existe a visita no pátio, existe a visita íntima, embora isso não esteja previsto. A visita íntima é prevista no decreto 6049, tá? Embora a lei, entendo que a lei tenha revogado isso. A lei revogou isso, tá? Não existe mais, beleza? Então, se for uma questão, e aí vai depender do que a banca vai, se a banca fizer uma questão bem feita, ela vai fazer essas ligações, né, entre as leis e entender que não existe mais a visita íntima nem a visita no pátio. Agora, se for uma questão mal feita, pode vir aqui copiar isso e dar como correto. A gente vai ter que entrar com recurso para anular, tá? A gente vai entrar com recurso para anular. Beleza? Na tela. As visitas sociais nos estabelecimentos penais federais de segurança máxima serão restritas ao parlatório. A regra é parlatório. E por videoconferência. Essa é a regra. Sendo destinadas exclusivamente à manutenção dos laços familiares e sociais e sob necessária supervisão, conforme a regra 58 das regras mínimas das Nações Unidas para tratamento, salvo engano, são as regras de Mandela, né? E ao decreto 6049. O disposto no caput não se aplica aos réus com perfil de réu colaborador ou delator premiado, e outros cuja inclusão ou transferência não estejam fundamentados nos incisos 1 a 4, sendo permitida a visita no pátio. Então, a visita no pátio, de acordo com a portaria, ela é excepcional, tá? Em alguns casos, que é permitida a visita no pátio. Não é fundamentado nos incisos 1 a 4 e 6, ou seja, só pode no inciso 5º, é quando o próprio preso, salvo engano, é quando o próprio preso pede. Às vezes o preso, ele está sendo ameaçado no âmbito estadual. Ele pode pedir para o federal, para ficar mais seguro. Ou seja, não é uma sanção, não é uma piora da situação dele, é porque ele está querendo viver. Aí, nesse caso, seria possível a visita social, conforme a portaria. Conforme a portaria. Lembrando que a Lei 11.671 não prevê isso. Beleza? E a lei é posterior à portaria. Tranquilo? Na tela. Só deixou ali o inciso 5º do decreto. Esse decreto aqui, o meu de 77, é o decreto que regulamenta a lei. Tá? A Lei 11.671.
A visita social em parlatório de que trata o CAPT será assegurada ao cônjuge, companheiro, parentes e amigos separados por vidro. Garantiza a comunicação por meio de interfone. É o parlatório. O preso que no período de 360 dias ininterruptos apresentar ótimo comportamento em 360 dias fará jus uma vez ao mês à visita social. Eu teria direito aqui uma vez por mês à visita social. Ou seja, a visita social, conforme a portaria, é excepcional. Só no caso do inciso 5º ou no ótimo comportamento, aí uma vez ao mês, tá? No inciso 5º aqui seria toda a visita, né? A visita semanal. E a visita íntima, conforme lá o decreto 6049 de 2007, é que trata da visita íntima. Embora eu entenda que não existe mais, tá? Na prática ela não existe mais. Só aí na prática, não tem mais na prática. O prazo de que trata o CAPT terá início a contar da data de publicação da portaria, nos casos de presos ou incluídos ou transferidos para o prazo de 360, né? Nada demais. Artigo 4º. As visitas sociais em parlatório deverão ter agendamento prévio, duração máxima de até 3 horas. Show de bola, 3 horas, tá aí. Nos termos do decreto 649, que fala que é 3 horas. Inclusive já trouxe esse texto para você aqui. E serão realizadas semanalmente, em dias úteis, no período vespertino. No período vespertino, das 13 às 19h30. 13. Professor, por que 13 vezes 9h30? 13 às 13, 14, 15, 16. 13 às 16. 16 e 30 às 19h30. Ok? Então, é 3 horas de visitação. Então, um grupo vai ser de 13 às 16. Aí chega meio-dia, para entrar meio-dia e meia e tá lá às 13. Porque ele tem que chegar meia hora antes. Aí você coloca um prazo ali de meia hora entre 16 e 13h30 para quê? Para fazer o deslocamento. Sai com um, entra com o outro. 16h30 às 19h30. Tá? Aí dá 3 horas para cada um. 16, 17, 18, 19. Tá? 3 horas para cada grupo. Então você coloca uma vivência, um horário, outra vivência, outro horário. Enquanto um sai, o outro entra. Beleza? Normalmente assim, 2 vivências num período e as outras 2 vivências no outro período. Professor, então quer dizer que não é possível a visita no período matutino? É possível, a critério do diretor, tá? É possível a critério do diretor do estabelecimento. Perfeito? Espero você no próximo bloco para darmos continuidade. Tchau, tchau.